Para a gente continuar então aqui a nossa programação do Lounge, eu chamo a mediadora Ana Carolina Prado com o painel Universidades Corporativas entre a Realidade e as Exigências Futuras. Chamo também as painelistas Patrícia Freire e Graziela Grando Brezzoli. Sejam bem-vindas, muito obrigada. Oi. Tá me ouvindo aqui agora, né? Tá bom. Pessoal, o comitê pediu para avisar que não tem programação nesse momento na sala FGV, que aqui está a programação principal nesse momento, tá? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pela presença de todos, né? E aqui a gente tem aqui a Grazi Brezzolin e temos a professora Patrícia Freire. Muito feliz de ter vocês aqui no painel. Admiro demais o trabalho de vocês, todo mundo já sabe, né? E a gente vai trazer um tema aqui agora que é bastante importante. A Grazi tem uma primeira fala, depois a professora Patrícia, e a gente fecha aqui com um debate, tá bom? Então agora acho que o mais importante, né, nesse momento é falar sobre o conceito das universidades corporativas e como a tecnologia se envolve com esse conceito. Vamos lá, meninas. Muito obrigada, Carol. Eu fico muito honrada de estar aqui participando do EdTech Summit, podendo apresentar um pouco para vocês sobre o nosso tema, que é realmente universidades corporativas entre a realidade e as exigências futuras. E a gente vai começar, então, falando um pouco, né? Eu acho que é importante a gente falar, que é muito importante, né? Quando a gente fala de futuro, é que realmente a gente vem fazendo as nossas pesquisas no Laboratório Engin, junto com os nossos parceiros internacionais, e nas nossas visitas técnicas internacionais, a gente vem desenvolvendo aí quais seriam as competências para o futuro dessas universidades. Então, eu acho importante trazer um pouco para vocês hoje o que seria, ou seja, quais seriam essas exigências para o futuro dessas universidades. E hoje eu apresento, então, 6 macro-exigências dessas universidades do futuro para a gente começar esse painel, a gente começar a pensar e refletir um pouco sobre isso. A exigência futura, a primeira que eu trago é realmente a necessidade do futuro do trabalho e das novas competências, ou seja, como que a gente vai preparar esse nosso colaborador, esse nosso jovem aluno para realmente o futuro do trabalho, ou seja, como a gente vai alinhar os nossos objetivos com esse avanço tecnológico, preparando os nossos alunos para esse mercado tão emergente e com tantas mudanças que vêm ocorrendo. A necessidade também de desenvolvimento dessas novas competências técnicas, digitais, socioemocionais, incluindo, lógico, importantíssima, a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. Além disso, a importância, ou seja, da aprendizagem continuada e ao longo da vida, porque a gente só vai conseguir desenvolver essas novas competências se a gente continuar aprendendo continuamente. Além disso, a gente aborda aqui a necessidade de uma aprendizagem cada vez mais prática, cada vez mais experiencial, cada vez mais expansiva para contemplar o nosso ecossistema de inovação. Então, a importância da gente estar trazendo então, as abordagens cada vez mais relacionadas aos desafios reais e sociais que a gente vem vivenciando, as necessidades desse mundo atual, essa busca por soluções de problemas contemporâneos. E aqui entra, então, a necessidade de uma aprendizagem experiencial, que a gente contemple, né, toda a nossa bagagem de conhecimento, ou seja, tudo aquilo que a gente já sabe e que a gente consiga experienciar e aplicar essa nova aprendizagem. Então, também entra toda uma necessidade de aprendizagem prática para que a gente consiga cada vez mais que o nosso colaborador transfira a sua aprendizagem para a sua prática do trabalho. E a exigência futura número 3 está muito relacionada, então, às metodologias. Quais são essas, né? As metodologias ativas, ágeis e inovadoras para promover essa motivação, incluindo aí todas as tecnologias, a IA, para a gente ter realmente o desenvolvimento desse nosso colaborador. Além disso, é muito importante a gente falar da necessidade de personalização, flexibilização e adaptação desse nosso processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, a gente tem diferentes estilos de aprendizagem, a gente precisa contemplar a autonomia, o desenvolvimento das competências específicas para cada aluno. E, lógico, o desenvolvimento de ambientes
de inovação, ambientes de colaboração, ambientes físicos, virtuais, que possibilitem essa cocriação e o desenvolvimento dessas soluções inovadoras. Além disso, lógico, a gente está aqui num super evento que fala sobre tecnologias. A gente precisa utilizar essas tecnologias emergentes, as tecnologias disruptivas no nosso processo de ensino e aprendizagem, ou seja, ela tem que vir de apoio a esse processo de ensino e aprendizagem. A gente tem que ensinar o nosso colaborador, a gente tem que ensinar o nosso aluno a realmente utilizar a IA, a utilizar o blockchain, a Web3, utilizar simulações, realidade virtual, realidade aumentada e, lógico, e sempre pensar em ferramentas que possibilitem a colaboração, a integração, a interatividade, ferramentas que sejam inclusivas e acessíveis. Ou seja, a gente precisa proporcionar diversas ferramentas e tecnologias que contemplem os diferentes estilos de aprendizagem. Por isso é sempre bom a gente estar diversificando e pensando na individualidade de cada indivíduo. E, lógico, promover as gamificações, as simulações, os hackathons para desenvolver essas novas tecnologias. E a exigência futura, então, número 5, está muito relacionada, então, à sustentabilidade e essa responsabilidade social que vem junto com as tecnologias. Ou seja, a gente precisa, além, né, de ter esse pensamento de responsabilidade social e ética, a importância de criar, então, conteúdos relacionados à educação ambiental, com práticas de sustentabilidade, com programas que desenvolvam realmente a sensibilização, a conscientização e a mobilização das questões sociais e ambientais, além de uma inovação, assim, gerar uma inovação responsável e um impacto social para o nosso bem comum. E, além disso, a gente traz aqui, então, a necessidade também de uma coprodução, ou seja, coproduzir em rede para um bem maior, que é esse nosso bem comum. E a última, então, super, né, exigência futura que eu queria compartilhar com vocês é que, lógico, hoje a gente está inserido aqui na CAT, nesse ecossistema de inovação, para realmente que a gente consiga contemplar essa rede de aprendizagem e consiga coproduzir dentro dessa rede. Então, é muito necessário estabelecer essa coprodução com uma rede de ecossistema, ou seja, quem são os meus parceiros, quem são os meus stakeholders, como que o meu parceiro pode estar me ajudando em alguma solução, então trabalhar em rede, é isso que a gente acredita. E aí a gente traz a transdisciplinaridade de coprodução, a gente acredita que a inovação, a gente só alcança se realmente tiver diferentes saberes, diferentes conhecimentos, pessoas de diferentes áreas. Então, a gente precisa integrar os diferentes áreas de conhecimentos dos nossos especialistas para estar promovendo essas soluções inovadoras. E é lógico, desenvolver então essas competências, ou seja, quais são as competências que eu preciso desenvolver no meu colaborador e como que a rede pode impulsionar para a gente desenvolver essas novas competências e solucionar problemas em conjunto. Bom, se a gente chegou então a essas 6 exigências futuras, a gente já viu que tem algumas possibilidades de solução. E a gente desenvolveu, no nosso âmbito do laboratório Engine, juntamente com a minha professora Patrícia, a gente desenvolve e vem aplicando um modelo que atende a todas essas exigências, que a gente chama, então, que é o modelo de universidade corporativa em rede, que é realmente esse ambiente educador que gerencia e institucionaliza uma cultura de aprendizagem contínua, que ela é experiencial, ela é expansiva em rede, ela é voltada para esse bem comum e, lógico, a gente sempre tem que pensar para que a gente consiga mobilizar esse desempenho competente nos múltiplos níveis, ou seja, tanto no indivíduo, no meu colaborador, quanto nos meus grupos colaborativos, tanto na minha organização, incluindo a minha rede. Então, o modelo de universidade em rede é isso, ele abarca esse ecossistema de inovação para que a gente consiga não só capacitar e desenvolver os nossos próprios colaboradores, mas também os nossos parceiros, os nossos stakeholders dessa rede, que eles são fluidos. Então, brevemente, eu apresento aqui para vocês, então, o framework dessa universidade em rede que a gente vem desenvolvendo, que é composto por 7 diferentes diretrizes. A gente vem desenvolvendo cada vez mais ferramentas para apoiar a implantação dessa universidade em rede, para também estar desenvolvendo aí toda a parte de gestão e governança da rede de aprendizagem e gerando, então, os resultados e os impactos que a gente quer alcançar,
que nada mais menos do que realmente a inovação. A gente quer alcançar uma gestão da mudança, a gente quer diminuir a curva de aprendizagem do nosso colaborador e, lógico, alcançar lá o nosso ROI da nossa universidade. E para isso, então, a UCR ela tem base em 7 grandes diretrizes, que é o alcance, ou seja, qual é o alcance das nossas ações educativas, dos nossos programas educacionais, aonde a gente quer alcançar na nossa rede, a interconexão com os nossos stakeholders, o alcance dos desses temas, quais são os níveis que a gente quer alcançar de certificação, qual é o foco dos nossos programas e, lógico, qual que é a tecnologia que vai nos apoiar e a gestão do conhecimento também como apoio a esse modelo. E hoje, aqui nesse evento, eu vou falar realmente um pouco da gestão do conhecimento como apoio, porque hoje a gente fala tanto da inteligência artificial, mas a gente precisa da gestão do conhecimento como apoio para a utilização dessa combinação do nosso conhecimento, tanto humano quanto não humano, de integração dos diferentes tipos de conhecimento para a gente gerar, então, ativos de conhecimentos organizacional. E também da necessidade de a gente ter uma plataforma de gestão do conhecimento baseada na IA, ou seja, como a gente vai apoiar os processos, tanto de identificação, de transferência, de disseminação, de compartilhamento e de criação do conhecimento organizacional. E essa plataforma ela também ajuda a gente a realmente mapear os conhecimentos críticos que a gente precisa desenvolver dentro da organização e também a identificar os conhecimentos obsoletos que a gente precisa desaprender. E, além disso, a outra diretriz da Universidade em Rede é a tecnologia educacional, ou seja, está muito relacionada às escolhas, à seleção de quais são as tecnologias que a gente precisa empregar em cada ação educativa, na nossa capacitação, nas trilhas de aprendizagem, tudo isso para otimizar e motivar, então, esse processo de autonomia, que o aluno consiga escolher as suas melhores ferramentas. E a gente também sentiu um pouco dessa lacuna que tem de desenvolver esses talentos tecnológicos. Então, a gente também acabou desenvolvendo, no âmbito do nosso laboratório, o Mind Builders Experience, que é uma metodologia para neoaprendizagem de projetos tecnológicos e inovadores que ajudam, então, a acelerar essa curva de aprendizagem e desses talentos que o setor tecnológico tanto precisa. Mas, ok, se a gente sabe que a gente tem as tecnologias educacionais, elas estão aí para nos apoiar, para motivar esse nosso colaborador, esse nosso aluno, mas por que a gente ainda continua tendo uma evasão? Como que a gente faz para continuar motivando e continuar fomentando e desenvolvendo novas competências? Então, no âmbito também do nosso laboratório, a gente desenvolveu, então, a neoaprendizagem, que foi uma cocriação nossa, né, professora Patrícia? Que ela é uma metodologia, que ela não é só uma metodologia inovadora, ela é um novo paradigma, porque ela utiliza a aprendizagem experiencial expansiva para criar esse ambiente realmente de inovação, de aprendizagem ativa, de aprendizagem ágil, para realmente que a gente consiga planejar as nossas trilhas de aprendizagem, os nossos programas educacionais, de forma que eles sejam realmente transformador e inovador e que desenvolvam, então, as novas competências e o desempenho competente do nosso colaborador. Mas, para isso, a gente, então, desenvolveu o que a gente chama do ciclo da neoaprendizagem, que é o processo. E esse processo, quando a gente fala que a gente precisa inovar, essa capacitação, é realmente que ela precisa começar de forma que ela resgate esse conhecimento. Ou seja, a neoaprendizagem ela é inovadora porque ela já começa no primeiro segundo com aquele colaborador, com aquele aluno já aplicando, já praticando, já experienciando. Ou seja, ele precisa ter uma aprendizagem já prática desde o início para que ele consiga resgatar e aplicar o que ele já sabe no primeiro momento, para depois ele conseguir refletir sobre o que ele ainda precisa aprender, para um terceiro momento, então, a gente entrar com todo o conhecimento, ou seja, com toda a bagagem, com toda a fundamentação, com todo o apoio metodológico, com todo o guia, com todo o modelo, para depois ele realmente aplicar novamente, para ele testar essa nova aprendizagem num ambiente simulado, numa nova experiência, e depois ele conseguir aplicar realmente essa nova aprendizagem na sua prática de trabalho. Então, ele é todo pensado com
por meio de experiências e uma aprendizagem ativa, que ele consiga realmente aplicar essa nova aprendizagem no seu contexto de trabalho. E é por isso, então, que a gente também pensa que esse nosso professor, ou esse nosso instrutor, ou esse nosso educador, ou quando a gente pensa até de um líder educador, ele precisa desenvolver novos papéis. Então, ele precisa ser um gestor do processo de aprendizagem, ele precisa ser um facilitador desses grupos colaborativos, ele precisa ser um especialista do conhecimento, especialista do domínio, ele precisa avaliar essa aprendizagem e é lógico que ele precisa ser o mentor do desenvolvimento desse colaborador. Então, ele vai ter que desempenhar diversos novos papéis. E com isso, a gente também desenvolveu, então, um novo instrumento para apoiar nas nossas capacitações, então, esses instrutores, que é o Neo Learning Canvas, em que a gente considera os 5 momentos diferentes do ciclo da neoaprendizagem e o que o professor realmente precisa pensar, esse instrutor precisa pensar no momento de planejar, então, a sua trilha de aprendizagem, o seu programa, o seu curso, contemplando aí o ciclo e também diversos elementos, e entre eles o último, que eu acho que está aqui, vocês conseguem ver, que é realmente os recursos, ou seja, quais as tecnologias eu preciso selecionar para cada momento, para que a gente gere, então, essa motivação. A minha fala termina por aqui. Eu vou deixar aqui com vocês os nossos livros e a gente vai lançar mês que vem o Mind Builders Experience, se vocês quiserem. E eu fico aqui, então, disponível para a gente conversar depois aqui, bater um papo. E eu passo para a Patrícia. Muito obrigada. Obrigada, Grazi. Eu acho que o mais legal dessa fala da Grazi é que a gente finalmente conecta tudo que está dentro do mundo acadêmico com a experiência, de fato, do mundo organizacional, do mundo corporativo, né? E isso é uma dor secular, né? A gente fala dessa dificuldade de aproximar o acadêmico da realidade corporativa e vice-versa, e eu acho que o trabalho que o Engin vem fazendo vem ajudando bastante nesse sentido. Professora, é com você. Tá ligado aqui? Tá ligado. Tá ouvindo? Eu vou tentar falar mais alto como boa professora, porque eu sei que alguns não conseguiram pegar o fone, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais alto, que já me pediram isso. Então, primeiro, agradeço imensamente a presença de vocês, o convite. Seguindo a Grazi, que já nos deu uma aula brilhante, parabéns, tenho muito orgulho de todos do nosso laboratório. Queria agradecer ao professor Neri dos Santos, que está aqui, trabalha conosco, participa conosco de todo o desenvolvimento e principalmente das aplicações da neoaprendizagem em múltiplos espaços de educação, seja desde o ensino infantil até as universidades e nas empresas, né, na educação corporativa. Então, tudo que a Grazi falou, realmente, partindo da universidade corporativa em rede, estamos pensando no âmbito da organização, porém, quando a gente tira o corporativo e coloca universidade em rede, também é o nosso foco. Tá? Então, cabe a cada um de nós, no nosso senso crítico, aplicar tudo que foi falado no nosso âmbito, né, no nosso contexto de aplicação. O que eu trago aqui para contribuir é um olhar realmente de tecnologias da educação. Então, complementando e tendo esse contexto todo que a Grazi nos trouxe, eu trago a pergunta: para que e por quê? Para que e por que nós precisamos da EdTech, né? Nós temos que compreender que, nesse contexto que a Grazi apresentou, nós estamos, na verdade, exigindo uma nova liderança. Gente, vocês me perdoem se eu levantar? Ai, obrigada. Eu não sei falar sentada, vocês me desculpem, e aqui, na verdade, também esconde. Então, nós estamos falando de uma nova liderança. Tá? E essa nova liderança, na área da educação, nós temos que nos proibir, e aí é uma limitação nossa, de pensar apenas, e aí eu estou falando com a educação corporativa, de pensar apenas para a tarefa. Esse é um grande defeito nosso. Nós oferecemos um baú de cursos, um cesto de cursos para desenvolvimento da melhoria, né, da tarefa. Na verdade, o desafio da nova liderança desse sistema de educação corporativa, nós trazemos 3. Primeiro, a universidade corporativa em rede, mais do que capacitação para a tarefa. 2, uma aprendizagem multinível. Quando nós falamos multinível, estamos falando não mais pensar só naquele indivíduo, naquele colaborador, mas no impacto do que ele aprende para
rede dele, para a equipe dele, para a área de gestão, como também como o resultado desse trabalho da equipe impacta o resultado das organizações e valoriza essa organização na rede, no ecossistema a qual essa organização está envolvida. E, por fim, o novo propósito da nova liderança do sistema de educação corporativa é exatamente o desempenho competente. Quando nós estamos falando em desempenho competente, estamos reconhecendo que precisamos incluir novos stakeholders, não estamos mais falando apenas do professor e aluno naquele ambiente, como também não estamos falando apenas da gestão de dados e gestão de informação, mas estamos tratando de conhecimento que deve, sim, ser transferido para a prática do trabalho a partir de uma neoaprendizagem. Então, para isso, e aí todos nós aqui, como Carol já me explicou, estamos aqui múltiplos, né? Estamos falando de sistema educacional em rede. Então, nós estamos falando aqui de educação para tarefa, estamos falando de educação estratégica, estamos falando de educação formal. Estamos falando de desenvolvimento de habilidades, sim, para técnicas específicas, mas estamos falando de competências para o desenvolvimento organizacional e estamos falando de competências gerais e estruturais, incluindo pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essa é a nova organização, essa é a organização que aprende, essa é a organização empreendedora, essa é a organização que gerencia seu processo cognitivo de mudança transformacional para a inovação. E para chegar a isso, nós temos essa nova liderança. Eu não estou falando do papel do líder, estou falando da liderança, que somos todos nós. É o tutor, é o professor, é o educador, é o líder de uma governança, mas também cada um de nós em sua equipe. Nós temos desafios. Nós definimos esses 5 como prioritários a serem gerenciados e governados dentro de uma organização que aprende. Agilidade, estratégia, integração, adaptabilidade e a gestão multigeracional. Se vocês, depois com calma olharem e revisitarem esses slides, vocês vão ver que todos nós estamos vivenciando esses desafios. Nós temos que desenvolver competências nossas e das nossas equipes cada vez mais rápido. Nós temos que alinhar cada uma das nossas entregas aos objetivos estratégicos de uma maneira extremamente explícita. Nós temos que criar um ecossistema, inclusive dos stakeholders. Adianta eu só incluir o meu par da minha área ou eu tenho toda uma rede intra-organizacional e inclusive investidores externos e clientes e parceiros e fornecedores para que meu projeto seja entregue, né? Temos que ajustar as mudanças constantes do mercado e do meu planejamento estratégico, que há 20 anos atrás, quem tem cabelo branco como eu, sabe que planejamento estratégico era para 5 anos, revisão anual. Hoje, planejamento estratégico é anual com revisão trimestral. Cada vez mais rápido as metas têm que ser entregues. E, por fim, o que é o desafio do multigeracional? Nada mais é do que cada um de nós tem expectativas e interesses diferentes da carreira interna. Cada um tem o seu time, cada um tem sua exigência e suas expectativas. Como é que nós vamos definir isso e gerenciar isso dentro da organização? Então, vem um paradoxo central. Né? Se estamos olhando o olhar da educação, pela dimensão da educação, o paradoxo é, espera aí, como é que eu personalizo essa aprendizagem para atender cada expectativa, mas de uma maneira que eu promovo uma aprendizagem colaborativa que é indispensável para a inovação? Só tem uma solução: atender essas necessidades individuais, mas por meio de ambientes colaborativos. E não é só desta maneira. Não é o professor falando e vocês tentando entender o que eu estou falando dentro da prática de vocês e vão levar cada um como quiser e como entender para aplicar na sua prática. Né? De toda a nossa experiência, tenho mais de 40 anos nos sistemas de educação corporativa nesse Brasil e há 10 anos como líder do Laboratório Engin, participando de vários projetos do professor Neri, professor Roberto Pacheco, e nós, como mestrandos e doutorandos, nesse trabalho. Toda essa minha experiência, eu consigo trazer para vocês 3 lições aprendidas
básicas, que são transversais a tudo. Primeiro, nós temos que gerenciar o desperdício de conhecimento. Não adianta o tempo inteiro nós estarmos criando novos conhecimentos. Já foi criado, meu Deus, e a gente está lá. A gente treina um que vai embora, levou aquele conhecimento, começa tudo de novo. E aí um líder demandou a gente fazer um curso novo, só que aquele conhecimento não serve mais para nada, mas é só porque para aquela equipe dele ele acha importante, mas não está alinhado à estratégia. Quem pega depois no budget somos nós mesmos. Então, gestão de desperdício do conhecimento, o autodesenvolvimento de competências e a governança de conhecimento e aprendizagem de maneira eficiente. Vamos lá, rapidamente. Governança do conhecimento crítico, que é alinhado à estratégia. A cultura de aprendizagem multinível, vamos lembrar. Parem de pensar apenas no indivíduo, na tarefa dele. Só vale a pena desenvolver para a tarefa, se aquela tarefa vai dar resultado para a equipe e vai dar resultado para a estratégia da organização. Senão, não serve para nada. E a bidirecionalidade do desempenho competente. Essa bidirecionalidade, como a Grazi até falou, né, o termo desempenho competente está nascendo agora, lançamos um livro esse ano sobre isso, bem teórico o livro ainda, e vai sair ano que vem, um bem prático para vocês, que é exatamente entender que o desempenho competente não adianta, não depende só do indivíduo. Eu posso te capacitar o máximo possível, eu posso desenvolver seu socioemocional o máximo possível. Se a liderança não sabe lhe dar um feedback responsável, positivo, e se a organização não te dá condições e recursos de implantar o que eu estou te ensinando, você não vai ter o desempenho competente. Então, fazer esse autodesempenho, né, o autodesenvolvimento competente, ela demanda esse sistema de autoavaliação, onde gamificado eu mesmo vou competir comigo mesmo, não é com o outro, né? E a governança eficiente, que seria a gestão de mudança e transformação para inovação, as redes de aprendizagem que a Grazi já apresentou para vocês, com o objetivo maior. Para que tudo isso, Patrícia? Para que a gente consiga implantar a ponte TAP, que é a ponte de transferência da aprendizagem para a prática do trabalho. Treinar por treinar não tem mais um objetivo de aprendizagem de empresa que aprende. A empresa que aprende é uma empresa que está em prontidão para ajudar cada indivíduo, cada equipe e a própria organização a transferir para a prática o que aprende. Então, nós temos que ver aí, cadê a EdTech nisso tudo? Todo esse contexto que nós falamos até agora. A EdTech, ela tem que ser muito mais que uma ferramenta. Todos nós temos que olhar a EdTech. Quem desenvolve a EdTech, quem oferece esse serviço e quem contrata esse serviço. É nessas duas linguagens que eu vou falar a partir de agora. Nós temos que ver muito mais de uma ferramenta. Ela tem que ser uma estratégia para nos ajudar a eliminar a subjetividade do processo de aprendizagem. Então, ela tem que ser além daquele famoso avaliação da satisfação, né? Que eu não sei se eu posso brincar aqui, a Grazi até ri, mas é que eu brinco em todas as minhas palestras. A gente sabe quando o sistema de educação corporativa ainda está muito no estágio inicial de centro de treinamento, quanto à avaliação, desculpa quem atua dessa maneira, quanto à avaliação é aquela avaliação sexual. Chamei a atenção de vocês. Sabe qual é essa avaliação sexual? Aquela no final do curso, vem aquele negocinho. Foi bom para você? E não adianta nada? Foi bom o quê? O cafezinho, o ambiente, estava confortável aí? Que isso vai retroalimentar o meu processo de aprendizagem e a transferência para a prática do trabalho. Então, ela tem que ser, além dessa avaliação de satisfação, ela avaliar a percepção por pares e o impacto multinível. Ela tem que ser, além do desempenho das tarefas, como eu falei, indo para a avaliação da GUTAI, que é a gravidade, urgência, tendência, abrangência e impacto daquela aprendizagem para a prática e desenvolvimento organizacional e diminuição das lacunas de competência. Além de espaços tecnológicos, ela tem que ser realmente um ambiente de aprendizagem efetiva e além de pensar a curto prazo. Se a organização tem um planejamento estratégico, o espaço e o ambiente de aprendizagem, ele tem que estar pensando naquele prazo do desenvolvimento. As trilhas têm que ser para o desenvolvimento estratégico. Então, resumidamente,
a EdTech, ela vem, todas as tecnologias de educação, ela vem como apoio à governança do conhecimento e da aprendizagem. Ela vem para nos ajudar a identificar tendências, ela vem para planejamento estratégico de competências, ela tem que vir para o desenvolvimento das competências e para a institucionalização do conhecimento. O que hoje nós fazemos? Como todo bom brasileiro, nós somos conhecidos no mundo como excelentes executivos, somos os melhores. Mas a gente não planeja e a gente não fiscaliza. Então, até na educação nós estamos cometendo esse erro. O que a gente é muito bom, desenvolver competências. Agora, a gente não identifica as tendências, não planeja e não institucionaliza no final. E é isso que eu vim alertar, e é isso que eu estou convidando todos vocês a pensarem comigo. Que a missão da EdTech, ela tem que ser nos ajudar a superar os desafios básicos. Então, ela tem que vir para nos ajudar a personalizar, ajudar a gestão do conhecimento e ajudar uma análise de dados muito maior do que a gente faz hoje. Como é que eu faço isso, Patrícia? Bom, lá no Engie nós estamos trabalhando agora numa escala de valor das funcionalidades da EdTech. E essa escala de valor, cada uma se classifica como quiser aqui. São exemplos apenas, são algumas outras escalas, alguns outros critérios. Mas a regular é aquele apoio virtual de cursos, né? Tranquilo. São os MOOCs, LMS, e apresenta a ferramenta de avaliação sumativa, aquela no final, e espaço de comunicação. Agora temos a otimização da aprendizagem, personalização, gamificação, plataformas de realidade virtual, mídias de colaboração e avaliação multinível, como eu falei, dos impactos em multinível. E, por fim, a Ultimate. Quem aqui quer promover ou contratar uma EdTech de último nível? Temos ainda alguma no Brasil? Ainda não encontrei. Olha o desafio. Nós temos trabalhado muito juntas, né, Carol? Por isso que ela até nos convidou aqui. Temos trabalhado muito juntas nesse modelo. Temos outras também. Estou vendo outras aqui. Até também representantes da DOT que está aqui, né? Então, temos outras, sim, que já estão evoluindo. Vocês vão se incluir em alguma delas. Agora, é como contratante perceber o que você precisa, em que nível você vai estar, em baú de curso ou realmente em gestão do conhecimento, como a Cubo aí está se propondo a fazer. Então, analíticos para o autodesenvolvimento, análise preditiva para identificar necessidades, autoavaliação com recomendações personalizadas e recursos baseados em neurociência para retenção de conhecimento. E não é retenção de conhecimento, memória, ok? Retenção de conhecimento para transferência para a prática do trabalho. Vários exemplos, tá? Depois você pode compartilhar aí. Tem vários exemplos de tecnologias, de funcionalidades que entram nessa classificação. Tá? Desde ambientes de coprodução, dashboard personalizado, espaços para prototipagem, testes de solução, mentorias e feedbacks, gravação e edição direta de conteúdos. Quem aqui é conteudista vai amar isso aqui. Testes de viabilidade e interação rápida, simuladores de escalabilidade, eventos ao vivo, comunidades de prática, gamificação e experiências. Ou seja, tem vários outros. Esses eu trouxe, que vocês veem, que vai desde o básico até o mais avançado. Finalizando, eu quero dizer o seguinte: EdTech, ela é possível e ela é preciso, desde que a gente consiga gerenciar as resistências. Teremos resistências da inércia organizacional para mudar, nossas mesmas, muitas vezes, está cômodo como eu estou fazendo, e desenvolver métricas objetivas e multiníveis. Precisamos, quando for contratar uma EdTech ou quando vocês forem desenvolver uma tecnologia, são esses desenvolvedores, são essas empresas que têm que trazer as métricas para o contratante. Porque precisa convencer dentro da organização qual é o impacto para o meu desenvolvimento estratégico. Não sou eu que vou inventar, a não ser que eu esteja contratando apenas mais um curso. Agora, caso não, eu preciso dessas métricas, que são elas que vão me convencer. Tá? E a integração tecnológica. Esse aqui é muito importante quando a gente fala de IA, fala de blockchain, fala de todas as tecnologias disruptivas emergentes. Gente, quando nós estamos falando de integração tecnológica, estamos falando de universidade corporativa em rede, nós estamos falando de uma tecnologia
que vai me trazer o planejamento e a avaliação da transferência para a prática. O que eu estou falando? Eu preciso da integração com outros sistemas da organização. Eu preciso saber da avaliação da cultura, eu preciso saber do clima, eu preciso saber das entregas de projetos, eu preciso saber de cada um dos meus colaboradores, inclusive como ele está no LinkedIn. Que conhecimentos e competências ele tem que não está sendo utilizado na organização. Que blogs ele escreve lá fora que não trabalha aqui dentro isso. Como eu também preciso saber das entregas, para que eu consiga medir realmente, garantir essa compatibilidade, né? E integração estratégica com... Então, esse é o último slide para a gente, que a partir dos nossos multicasos, tudo que eu falei, mais de 40 anos, aí, mais de 30 anos, né? Já estou me envelhecendo aqui 10 anos, e estou com 60, então comecei a trabalhar aos 21, façam as contas. No sistema de educação corporativa. E os resultados que a gente alcançou, como a Grazi falou, metodologias disruptivas. Precisamos, não adianta continuar, não vou citar nomes, não adianta continuar com metodologias que é padrão para qualquer um. Nós precisamos pensar na essência do que eu preciso mudar enquanto paradigma, enquanto modelo mental. A aceleração da aprendizagem, como nós temos o D3 Sprints e os 5 momentos, são 15 etapas ágeis de um processo de aprendizagem que tem que ser trabalhado, né? Como na base da neurociência, na mente humana, as multicapacidades e a personalização. Tá? Então, somos nós, nos encontramos na rede. Muito obrigada. Tá?